Lições de boas maneiras. Escritório de Raymond. Franzidas profundas estavam nos rostos dos 3 cardeais, mais do que isso, seus corpos tremiam. O filho do inimigo de sua nação, um monstro vestido de empregada doméstica, e uma demônio literal estavam na frente deles, exigindo informações, a empregada sobre quem ela deveria matar, as outras 2 sobre um membro negro das Escrituras. No entanto, abaixo desse piso havia muitos inocentes que a sua nação atormentou pelo crime de ousar existir. Além dessas muralhas, um camarada que Raymond estimava muito estava lutando contra seu aliado, e dentro dos muros de sua cidade, ocorreram atrocidades que eles foram impotentes para evitar. Mesmo assim, eles hesitaram. Você cruzou a linha, e chamou nosso mestre. Vanessa apontou. Estamos aqui a seu pedido. Se você quer um cobre, você quer uma platina. Seus olhos se estreitaram com desgosto enquanto suas bocas abriam e fechavam, cada vez sem conseguir formar palavras. Fraulein está correta. O ator de Pandora disse dramaticamente enquanto apontava para ela como se estivesse comandando um ataque em um campo de batalha. Embora o seu amor pelo seu colega seja admirável e verdadeiro, você fez sua escolha, e não há como voltar atrás. Raymond, Ginedine e Berenice trocaram olhares. Já sou o mais maldito do jeito que estou, suponho. Ginedine disse. Poderia muito bem ser eu. Seus ombros caíram em derrota. E ele contou a eles tudo o que sabia sobre a astróloga das 1000 milhas. Não demorou muito. Ator de Pandora e Vanessa trocaram olhares. Isso é tudo? Ele perguntou incrédulo. Sim. Ginedine disse relutantemente. Bem, pelo menos conhecemos a mãe dela, isso é um começo. Vanessa disse. Ela colocou uma mão sobre a outra, e começou a bater com uma garra. Mas por que todo esse interesse no passado dela? Berenice perguntou curiosa. Ela se inclinou com interesse, e manteve os olhos fixos no trio. Vater sugeriu que ela sair da reclusão amando de Dominique é incomum. O que sabemos dele não sugere que ele seja o mais gentil dos homens. Então, por que ela faria o que ele desejava? Eles são amantes, são uma família? Existe algo que possamos explorar de alguma forma para enfraquecer Dominique ou para dissuadir seu envolvimento ou até mesmo atraí-la para o nosso lado? O ator de Pandora contava as perguntas com os dedos, sua expressão facial era esculpida de desinteresse, seus olhos não olhavam realmente para nada enquanto respondia a Berenice. E se você não puder? A pergunta de Berenice foi quase um apelo. Vanessa baixou o olhar, mas não com simpatia. O sorriso em seu rosto era muito doce. Ela balançou a cabeça e encolheu os ombros. Ela morre. O que você esperava? Isto é uma guerra, e do lado errado, ela fará com que muitas pessoas sejam mortas por toda parte. Você poderia talvez capturá-la? Berenice perguntou com uma voz baixa e esperançosa. Pode ser possível, mas se a sua consciência não a afastar, e não pudermos apelar à sua ganância, ou se a sua lealdade à teocracia for demasiado grande, então ela torna-se uma variável indesejável e inaceitável após a guerra, e ela vai ter que morrer de qualquer maneira. Vanessa explicou. Se isso faz você se sentir melhor, isso aconteceria com ou sem você. Tudo o que você pode fazer é acelerar. Droga! Raymond exclamou desanimado. Como chegamos a isso? Como? Passamos todas as nossas vidas seguindo a vontade dos 6, ou assim pensávamos, mas ainda assim, de alguma forma, nos amaldiçoamos. Apropriadamente dito. Vanessa respondeu friamente enquanto cruzava os braços na frente do peito amplo. Eu não era um demônio até depois que seu aliado, o homem que você queria que fosse governante do reino sagrado, me controlasse. Eu não era louca, antes de ser capturada pelos homens-fera quando você falhou em nos fornecer a ajuda adequada, quando você decidiu nos usar como escudo de carne, e decidiu apoiar o homem que me capturou, você me colocou aqui. É tarde demais para pedir desculpas? Ginedine perguntou com uma gentileza surpreendente enquanto torcia as mãos. Vanessa falou com uma voz tranquila, como uma mãe amorosa explicando como funciona o mundo para uma criança que errou. Nunca é tarde para isso, mas isso não pode mudar os resultados de qualquer maneira. Eu sou o que sou agora, e eu tenho um trabalho a fazer, e farei o meu melhor para fazê-lo bem. Porém, sei que não foi nada pessoal. Você pensou que estava fazendo a coisa certa, e não sabia o que fazer com as consequências de suas escolhas.
e mesmo se você tivesse, bem, os governantes têm que fazer esse tipo de cálculo. A única diferença entre a astróloga das 1000 milhas e eu nesses cálculos, ela é importante para você, mas eu não era. Essa franqueza os deixou desconfortáveis, e eles se mexeram em seus assentos de acordo, e com exceção de Raymond, não encontraram os olhos dela. Ele, no entanto, não desviou o olhar. Você tem razão. Ele reconheceu, ele agarrou o cabelo pela raiz, e cerrou o punho. Droga, está tudo errado. Quanto mais teremos que fazer para acabar com isso com a humanidade intacta? Imensamente mais. O ator de Pandora disse enfaticamente, ele abriu bem os braços à sua frente, e se levantou de repente o suficiente para assustá-los. Vocês escolheram sabiamente, ó filhos da teocracia. Vocês seguiram sua razão ou sua consciência, e salvarão muitas vidas entre a humanidade que você ama tão profundamente. No entanto, cada escolha, por mais acertada que seja, tem um preço, às vezes terrível, e deve ser pago. Eu não sou um ser cruel, não vou machucar quem não preciso machucar para alcançar o fim deste terrível conflito. Supondo que você viva, poderá ter muitas noites conturbadas pela frente, mas muitos outros verão muitos amanheceres por causa de você. Deixe que isso seja o seu consolo, é muito mais do que o que sua nação deu àqueles que caíram fora de seu abraço amoroso. Ele se sentou em silêncio, e o trio ficou paralisado pela voz poderosa, e pela qualidade quase performática do filho de Ainzo Algon, aquele que se autodenominava ator de Pandora. Já que estamos discutindo essas coisas, podemos também trazer à tona a questão do Pontifex Maximus. Ginedine disse taciturnamente, e ele revelou tudo o que sabiam. Anos de planejamento. Bem, você gosta disso? Vanisa perguntou retoricamente com uma voz quase de admiração. Bastardo inteligente, é uma pena que não possamos simplesmente matá-lo, e acabar com tudo. Vanisa disse com um suspiro infeliz. Por que não? Berenice cerrou os dedos, e quase exigiu enquanto cerrava os dentes com tanta força que as palavras mal escapavam. Por que não o quê? Vanisa perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça com a pergunta. Berenice estendeu as mãos em concha à sua frente, como se esperasse que a resposta fosse colocada dentro delas. Porque você não pode simplesmente matar Dominique, e acabar com isso, você pode ter que matar seus companheiros também, mas se Dominique morrer, então podemos colocar Raymond no poder, e negociar um fim pacífico para tudo isso. O ator de Pandora deixou sua voz se tornar um trovão, ele se recostou, e inclinou a cabeça para baixo, como um deus olhando do alto enquanto falava, porque Mein Guten Fraulein, então nós o tornamos um mártir, e devemos lutar toda esta guerra novamente após uma geração. Você condenaria os jovens de hoje a lutar na guerra fracassada de seus pais? Se vocês mesmos o matarem, esse é uma coisa, mas se nós formos suspeitos de envolvimento, ele se tornará São Domingos, e será um chamado às armas para uma população convencida de que poderia ter vencido se não tivesse sido apunhalada pelas costas. A luta deve ser destruída, seja pelo sangue perdido no campo de batalha, ou internamente, à medida que vocês forçam a mudança sobre si mesmos. Era inegável, era horrível, todos eles esperavam silenciosamente em seus próprios corações que o rei feiticeiro agisse por conta própria para remover o problema deles. Agora eles sabiam que não seria assim. Nunca em séculos alguém tentou abertamente um golpe, nem contra um pontífice, nem contra um cardeal. Raymond disse em uma voz baixa, e calma antes de se transformar em nada. O ar morto pairava dentro da sala. Bem, temos que criar um precedente então. Me mata que o último ato significativo do governo da teocracia Slane seja assassinar um dos nossos, mas, como disse a demônio, as necessidades devem. Berenice proferiu infeliz, seus olhos não conseguiam se levantar, e sua pele estava pálida como a de uma vampira recém-transformada. Vanisa. A demônio disse. O quê? Berenice perguntou, olhando surpresa. Meu nome é Vanisa, eu apreciaria que fosse usado. Os olhos cinza tempestade eram estreitos, e focados como um raio de sol, suas asas tremiam de raiva. Oh! Berenice disse com relutância. A sua voz era muito calma no início, mas tornou-se frágil, e os seus olhos cinzentos e firmes nublaram-se à medida que os seus lábios se moviam mais lenta e deliberadamente, como se quisessem permanecer claros,
mais chocante do que isso, suas garras cravadas em seus próprios braços foram afiadas o suficiente para que ela, para grande consternação dos cardeais, começou a sangrar sangue negro sobre a pele dourada. Eu direi isso apenas uma vez, supondo que você viva, você terá que me acostumar. Com outros seres além dos humanos sendo contados como pessoas, não pedi para ser isso, não pedi para ser levada e torturada, mas não serei mais denegrido como um objeto. É desse tipo, de pensar que fez com que os poderosos não pensassem em fazer o que quisessem comigo, e esse modo de pensar morrerá mesmo que eu tenha que decepar cada cabeça que o contém. Meu nome é Vanessa, não a demônio, não aquela demônio, não garota, não camponesa, eu tenho um nome, e você vai usá-lo. Ela disse, sua voz ferida tornando-se subitamente selvagem, estou entendida? Sim, sinto muito. Vanessa. Berenice se corrigiu em tom arrependido, e a tensão desapareceu com o pedido de desculpas. Onde você vai ficar enquanto trabalha? Raymond perguntou enquanto seus ombros caíam, e sua respiração voltava a ser normal quando os ocupantes do escritório relaxavam. Aqui não, se você está preocupado, mein guten Herr. O ator de Pandora disse facilmente, nós garantiremos nossos próprios alojamentos, apenas Solution permanecerá dentro, nosso outro observador será chamado de volta, e presumindo que você não tenha mais ninguém nesta cidade a par com, digamos, General Zetsumei, então ela será guarda-costas suficiente para sua casa durante o dia, e assassino suficiente à noite. Alguma outra pergunta? Ele perguntou com uma voz que parecia gentil depois da perturbação anterior. Nada por enquanto, há mais alguma coisa que possamos lhe contar? Perguntou Ginedine, falando pelos seus companheiros. Espero que não, para o seu bem, Mainvater ficará descontente se você estiver escondendo alguma coisa. O ator de Pandora disse, batendo palmas com uma finalidade muito alta. Ele se levantou, e olhou para sua companheira demoníaca. Vanessa havia retornado sua forma humana, e sem sua forma demoníaca, a expressão magoada de ser chamada com tanto desdém era muito mais óbvia, mas ela deixou suas mãos caírem ao lado do corpo em um ato de pura vontade, e com as costas eretas, ela caminhou em direção à saída. Sem sequer olhar para os cardeais ao fazê-lo, o ator de Pandora a seguiu, mas ao chegar à porta parou para olhar para eles. Você feriu minha companheira, sem querer ou não, ela pode ter perdoado desta vez, mas eu não vou esquecer, nem meu Mainvater, se você soubesse até onde ele foi, para salvá-la de seu aliado. Ele parou para deixá-los imaginar, e acrescentou, ela é como é, em parte por sua causa, se você não gosta de demônios, talvez devesse parar de se esforçar para fazer mais deles. Sua voz era baixa, severa, e cheia de repreensão, e sua expressão era quase estranhamente vazia. Berenice estremeceu. Eu realmente sinto muito, não estava tentando ofender, por favor, diga isso a ela. Ela sentiu os dedos frios da morte acariciando seu coração palpitante, mas também, o rosto ferido na garota humana quando ela se restaurou, falou a consciência de um cardeal que passou a vida protegendo os fracos de sua nação. Ela tinha visto muitas expressões agonizantes de dor ou perda de monstros, e tinha visto uma sombra disso na garota que tinha acabado de sair. Não foi bom ser a causa disso. O ator de Pandora deixou seus olhos permanecerem, procurando por sinais de sinceridade ou medo, antes de dar um aceno sutil, e sair. O que isso significava, Berenice não sabia. Isso os deixou com a quieta Solution que, com suas botas blindadas ainda apoiadas na mesa, inspecionava preguiçosamente as unhas em busca de sujeira que definitivamente não estava lá. Então isso foi interessante. Ela começou divertida. Eu não gosto muito de humanos, você sabe, ela disse sem olhar para eles, parecendo achar suas unhas e cutículas muito mais interessantes, mas vou lhe dar alguns bons conselhos. Não adquira o hábito de insultar servos do meu senhor. Seu sorriso era impossivelmente largo, com as pontas arredondadas deixando óbvio que ela não era nem remotamente humana. Vamos manter isso em mente, na vanguarda de nossas mentes, na verdade. Ginedine disse com evidente desconforto enquanto se mexia na cadeira, e esfregava os dedos dos pés para frente e para trás dentro dos sapatos. Berenice, devemos ir? Sim, definitivamente. Ela disse, e se levantou. A dupla curvou-se educadamente, Senhora Solution. Eles disseram para a empregada confiante,
e de aparência perigosa, antes de sair, soltando um profundo suspiro de alívio quando a porta se fechou atrás deles, eles desceram os degraus o mais rápido que puderam, sem correr, e não pararam para trocar palavras. Ir embora era seu único objetivo. Agora, quem é que precisa morrer? Solution questionou casualmente ao único cardeal restante. Raymond teve a vaga sensação de que deveria ter ficado irritado, até mesmo indignado, com o absurdo de uma empregada apoiar os pés em sua mesa, e recostar-se em sua cadeira, em seu escritório, em sua casa, em sua cidade, e em seu país, mas ele se sentia tão desgastado quanto um punhado de areia mergulhado em um rio corrente, então se resignou ao novo normal de sua vida. Então ele se levantou lentamente, como se estivesse tentando se levantar com um grande peso segurando-o pelos ombros. Ele foi para o lado direito da mesa, e abriu uma gaveta. Solution observou com grande interesse a massa de arquivos. O que são tudo isso? Ela perguntou com um olhar estranhamente faminto no rosto. Raymond pegou uma pasta, e colocou-a sobre a mesa. Então ele abriu outra gaveta, e retirou uma pasta idêntica. Ele os colocou lado a lado, e olhou para Solution. Seus olhos estavam muito duros, seu rosto era de pedra. Por um momento, o homem de meia-idade pareceu o guerreiro que deveria ter sido. Ele acenou com a mão sobre o da direita. Este, com uma barra vermelha no nome, é um que eu terminei. Ele abriu o arquivo, e leu o nome, junto com alguns detalhes. O documento dentro contém suas informações pessoais, e seus ativos, e pontos fracos conhecidos, informações suficientes para eu incriminar outra pessoa, encobrir um acidente, seja o que for que eu precise fazer, junto com as informações necessárias sobre o que eles possuem, e que precisamos comprar para nosso próprio uso depois do fato. Este era simples, ele não tinha filhos, era velho, eu o sufoquei até a morte, mas ele morreu. Aterrorizado. O sorriso de Raymond foi bastante orgulhoso. Às vezes eles são mais complicados. Ele disse, e guardou o arquivo, depois tirou outro. Este foi encenado como um suicídio, bastante simples, mas primeiro eu tive que matar o filho dela. Ela estava obcecada por ele, e ele por ela, e todos sabiam disso. Pareceu um acidente. Então, na noite seguinte ao funeral, eu a invadi, e a enforquei. Ela viveu o suficiente para saber por que estava morrendo. E o que mais eu tinha feito com ela? Comprar o terreno dela barato foi fácil, sem outros herdeiros. Solution olhou fascinada enquanto ele deixava aquele arquivo de lado. Seus olhos estavam arregalados, e seu sorriso desumano parecia pintado em seu rosto enquanto ela ouvia esse artista predador. Meu favorito é este, porém, a velha vadia administrava bordéis, mas seus 2 filhos tinham maus hábitos, então nós os pioramos, então eu matei a mãe deles, e começamos a fazer os filhos dela brigarem entre si pela herança. Os 3 séculos de bordéis familiares foram vendidos pela metade do seu valor para pagar advogados que brigassem no tribunal. Um desenvolveu um problema de bebida e jogo, o outro um hábito com poeira preta, e prostitutas. Ambos devem dinheiro às pessoas erradas, e estão contando com a conquista da aposta do outro para sair do buraco. Nenhum dos 2 sabe que não há mais o suficiente para fazer isso. Mesmo que a batalha termine amanhã, em breve compraremos os últimos restos de herança deles, que eles usarão em 15 dias, então eles não terão dinheiro para advogados, nada sobrará para herdar, eles não terão habilidades, nenhuma mãe para resgatá-los, e as pessoas erradas perceberão que não há nada de valor nas suas vidas. Então, Raymond sorriu, e gentilmente guardou o arquivo, e fechou a gaveta com força, como a tampa de um caixão selando seus destinos. Solution olhava para ele com um novo respeito enquanto explicava a complexidade e a selvageria de seu processo assassino e impiedoso. Sua voz de repente tornou-se amigável e animada. Esses outros arquivos, disse ele, acenando com a mão mais para a esquerda para pairar sobre eles, aqueles sem nenhuma marca, são alvos em potencial. Odd foi meu último antes das coisas irem para o inferno. Agora que você está aqui, cabe a você quem matar, como, e quando, meu escritório, e meus recursos estão à sua disposição, Lady Solution. Ele se curvou educadamente, e se endireitou. Soltando um som divertido de Solution pensou por um momento enquanto olhava para ele, você me mantém assim entretida pelo resto do meu tempo aqui, e se eu acabar recebendo ordens de matá-lo, farei isso rápido. Ela disse com uma risada feminina.